E aí, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez comigo, professor Caio Barroso, do curso Progressão de Marechal Hermes, beleza? Vamos atacar hoje na aulinha de gases e termodinâmica, tá? Vem comigo. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vamos lá, compartilhando, vocês estão vendo agora aqui. E para isso, a gente vai precisar olhar essa simulaçãozinha aqui bem legal, galera. Olha só. Aqui a gente tem um recipiente, tá, que contém, vejam, moléculas de água, tá? A gente tem dois átomos, né, de hidrogênio com umzinho de oxigênio. Vocês vejam, né, que tem aqui um meio claro, né, um salmão, né, que seria o hidrogênio, e com o vermelhinho, que seria o oxigênio, tá bom? Formando aqui, ó, esse carinha, como a gente tem aqui, a molécula da água, e que a gente tem, né, várias moléculas unidas, tá? A gente verifica que elas estão num estado bem coeso, tá? O que comprova que elas estão ali no estado sólido. A gente verifica a temperatura, olha, de 146 Kelvin, tá? A gente está ali uma pressão de 0 atm, tá? E aí a gente pode começar a aquecer esse experimento. À medida que esse experimento vai, né, sofrendo esse aquecimento, a gente verifica que a temperatura dele vai subindo, tá? Vou reiniciar aqui para vocês perceberem isso. Vamos lá, ó. Hidrogênio, oxigênio, água, né? Perdão. Temperatura, olha, 146. À medida que eu vou aquecendo, olha a temperatura lá subindo aqui, ó. Dei uma olhada aqui. A temperatura passa a subir, as moléculas começam a se agitar, né? Mais uma vez, elas começam a se agitar e passam a ter um maior grau de liberdade entre si, né? Elas estavam bem coesas, elas passam a ter um maior grau de movimentação na hora que ela passa, né, para o estado líquido. Perfeito? Vejam aí, elas ficam até mais unidas, né, passando para o estado líquido, né, turma? A temperatura já está maior, né, do que o 0 graus Celsius, que seria o 273 Kelvin, então ela já está no estado líquido, e está bem quente, né? Ela passa até a ter uma certa agitação. Se eu continuar o aquecimento, né, quando chegar em 373, né, Kelvin, ela passa para o estado de vapor, e aí as moléculas passam a ficar cada vez mais dispersas entre si, tá bom? E aí a gente começa a verificar, né? Tem uma já indo até lá para cima, enfim, ela está numa temperatura bem elevada, e a gente verificou que a pressão, turma, olha, aumentou também, né? Porque o que seria pressão? É a quantidade, né, de força que está acontecendo, né, em determinada área, né? Força sobre área. Vocês irão estudar isso lá em Física 1. Que pressão é a força dividida pela área. Então, é a força que está sendo aplicada em determinada área. Como as moléculas elas sofrem ali um maior aquecimento, elas passam a impor uma maior força naquele recipiente, né, naquela área, então aumenta-se assim a pressão interna daquele cilindro, né, que é o caso dessa figura aí. Beleza? Bem legalzinho, né? Se eu reduzir a temperatura, né, as moléculas irão começar a vibrar menos, né? A temperatura passa a diminuir, olhem lá, a pressão passa a diminuir, as moléculas passam a vibrar cada vez menos e elas irão, depois de um certo tempo, retornar para o estado líquido, depois que já retornaram, posteriormente, né, como já estão agora, no estado sólido. Vejam lá. Beleza? Bem legalzinho, né? Esse experimento. A gente pode acrescentar mais moléculas ali, à medida que eu estou colocando aqui, inflando, a gente verifica ó, que a pressão aumentou um pouquinho, a temperatura aumentou também, né? Porque a gente colocou mais moléculas ali, elas passam a vibrar mais. Se elas vibram mais, né? O grau de agitação molecular é a temperatura. Perfeito? Eu posso diminuir a área desse cilindro, olha, à medida que eu diminuo a área desse cilindro, olha o que acontece com a pressão interna daquele recipiente, ó. Passa a aumentar, né? A gente vai verificar o porquê disso está acontecendo, tá? Ela passa a aumentar e chegar uma hora que esse cilindro não suporta mais e ele, pum, colapsa, né? O sistema colapsa. Tranquilo, turma? Bem legalzinho esse experimento, né? E aí a gente tem aqui também, olha, um diagrama de fases. Vocês estão conseguindo visualizar? Deixa eu tentar dar um zoom aqui. Foi ou não? Eu dei o zoom, mas acho que não chegou a ficar tão... Ué, não consigo.
Quando eu dou o zoom, ele retorna ao tamanho original. Mas, enfim, nesse gráfico, a gente tem os estados, tá, de agregação da molécula, que seria aqui o sólido, o gasoso e o líquido, e a gente tem aqui um ponto bem interessante, chamado de ponto triplo. À medida que a gente, né, vai modificando esse gás que está ali, a substância que está ali, a gente verifica, olha, que a temperatura dela passa a aumentar, né? Ela passou até demais de onde eu queria. Ela passou aqui do chamado ponto triplo, que é, turma, o valor, tá? O ponto onde aquela substância ela pode coexistir nos seus 3 estados, tá? Da matéria, nos seus 3 estados de agregação molecular, que seria o sólido, o líquido e o gasoso ali. Quando a substância estiver naquele ponto do gráfico chamado de ponto triplo, tá, que vai ter uma certa temperatura e uma certa aqui pressão, a gente vai poder ter aquela matéria no estado sólido, líquido e gasoso. E cada matéria vai possuir o seu ponto triplo. Tá? A sua temperatura tripla também pode ser chamada assim. E a gente tem um outro ponto aqui chamado de ponto crítico. Esse ponto crítico é o seguinte. Vamos ver se vocês passam... Vamos ver pelo experimento se a gente consegue entender melhor. Eu vou aquecer aqui. Não consigo retornar. Vamos ver, será que vai? Não sei o que aconteceu, travou o experimento. Vamos lá, isso aí vai para edição agora, né? Consigo aqui, beleza. Consigo aqui, senão não sei porquê. Vamos dar pausa aqui e já retorno. Vamos lá. Interromper o compartilhamento. Pausar a gravação. Já volto. Vamos lá, turminha, retornando aqui. Compartilhar a tela. Isso daí, vamos lá, olha só. Aqui, à medida que eu vou, né, aquecendo a substância, agora a gente está trabalhando com gás neônio. As moléculas vão vibrando, tal, chegam no estado gasoso, né, possuindo ali uma certa liberdade, né, de agitação. Só que a gente pode retornar, tá, essa agitação. As moléculas têm espaço para ficarem ali, né, se agitando ali em vários espaços, mas se a gente começar a diminuir esse espaço, elas vão tendo um grau de agitação cada vez menor, né? E se a gente diminuir cada vez mais, chega uma hora que ela pode retornar, tá bom? Para o estado sólido, né? Ela estava no estado gasoso, ela pode retornar para o estado sólido, tá bom? E se a gente começar a aumentar a pressão, tá? Isso pode acontecer. Nessa simulação é difícil de realizar isso, tá? Mas eu só queria que vocês entendessem o procedimento. À medida que eu aumento aqui a pressão, tá, do sistema, por que aumenta a pressão? Porque eu estou fazendo uma força numa certa área, então estou aumentando ali a pressão interna, tá, desse recipiente. Então, à medida que eu aumento a pressão, eu posso fazer com que o gás que está ali dentro, que estava, né, no estado gasoso, ele passe, tá, através desse aumento de pressão, ele passe para o seu estado líquido. Tá? A gente pode fazer isso com o aumento da pressão, tá bom? Só que isso só vai acontecer, tá, com os gases que estiverem acima de determinada temperatura. E essa temperatura, ela é chamada de temperatura crítica. Tá? Eu posso fazer esse experimento de retornar o gás do estado gasoso para o estado líquido, tá? Com aumento de pressão, desde que aquele gás esteja numa temperatura maior, tá, do que a temperatura chamada de temperatura crítica ou ponto crítico. Tá? Se ele estiver acima, tá, cada gás vai possuir o seu valor, a gente não precisa decorar isso, mas se aquele gás estiver acima, tá, dessa temperatura, por mais que a gente aumente a pressão, a gente não vai conseguir fazer com que ele retorne para o seu estado líquido. Tá bom? Entenderam isso? Caso contrário, se a gente estiver com qualquer outra temperatura, a gente vai, tá, conseguir aumentar a pressão e retornar o gás para o estado líquido. Beleza, galera? Tranquilo. E aí, a gente vem para cá, tá, e passa a estudar agora esses slides, onde a gente irá estudar os gases, tá, entender o seu comportamento quando eles estão ali aprisionados. Isso vai servir, tá bom, de muita compreensão para as nossas situações aí do cotidiano, além, né, de servir de fundamento para entender as máquinas térmicas que serão estudadas posteriormente.
E aí o gás ideal, estou falando de gás aqui pra caramba, né? Mas o que seria o gás ideal? Todas as equações que nós iremos estudar aqui, tá? Elas vão servir, tá? No estudo do comportamento de gases, tá? A gente vai aproximar, tá? Para qualquer gás. A gente vai ter um gás chamado de gás ideal, que é aquele gás perfeito e feito ali, né? Utópico, tá? Só que todas as equações elas vão se assemelhar para os gases reais, os gases que de fato a gente irá trabalhar no laboratório, ali no dia a dia, tá? Mas essas equações serão muito bem válidas, muito bem próximas, tá? Para esses gases aí do dia a dia, mas eles são embasados num gás chamado de gás ideal. Perfeito? Isso quer dizer esse slide aí, mais ou menos, tá? E continuando, qual é a característica, então, de um gás ideal? Ele vai possuir baixa densidade, é a nossa primeira característica, tá? Isso é importante vocês saberem. Ele vai se encontrar acima da temperatura crítica, já mencionei anteriormente, tá? Ele vai ter moléculas que vão se mover desordenadamente e distantes umas das outras, então as moléculas que compõem o gás estarão ali dispersas, tá? E quarta característica, vai possuir moléculas que colidem, eventualmente, uma com as outras e com as paredes do recipiente. Tá, e essa colisão, vocês vão estudar o que seria isso, né? Ela será chamada de colisão perfeitamente elástica. Vocês vão estudar isso lá em Física 1, tá? No términozinho ali da matéria ali de energia e dinâmica, vocês vão estudar as colisões, tá? Seria a molécula vai bater e retornar com a mesma energia cinética, tá? Em síntese, seria isso, com a mesma velocidade, tá bom? E aí, continuando, a gente tem esse carinha, Paul-Émile Clapeyron, né? Cada professor fala aí de um jeito. Ele foi um físico francês, tá? Que ele estudou o comportamento dos gases, tá? De diferentes massas, e concluiu que todo gás ele possuía uma certa característica, tá? Que se eu pegasse, isso aí aqui, se eu pegasse a pressão que determinado gás estivesse, tá? Possuísse, perdão, se a gente pegasse aquela pressão e multiplicasse essa pressão pelo volume que o gás estava ocupando, tá? Então pega a pressão que certo gás possui, multiplica pelo volume que ele ocupa e divide pela temperatura que ele estava, tá? Se eu pegasse a pressão, multiplicasse pelo volume e dividisse pela temperatura que aquele gás estava, observação muito importante, essa temperatura tem que estar a temperatura absoluta, tá bom? Tem que estar em Kelvin. Se eu fizesse isso, galera, isso sempre seria uma constante para qualquer gás, tá? Olha só que interessante, se eu pegasse, vamos vir para cá, a pressão que certo gás possuía, tá? Se eu multiplicasse pelo volume, tá, que ele estava ocupando e dividisse pela temperatura, turma, isso daqui era igual sempre para qualquer gás a uma constante chamada de K. Tá bom? Olha só que legal. E aí essa é a chamada equação de Clapeyron, tá bom? E aí ele reparou também que essa constante K, tá? Ela era proporcional ao número de mols que um gás possuía. Tá bom? O número de mols é a quantidade, tá? Uma quantidade determinada de matéria, tá? Que aquele gás vai possuir, tá? Era sempre proporcional, tá bom? Aquela constante, e a constante de proporcionalidade, tá? Era o que ele chamou de R, tá bom? Que vai ser estudado já já. Beleza, galera? Então, reescrevendo essa equaçãozinha aqui, eu vou ter que se esse cara, o K, é igual a NR, onde N é o número de mols, e R é chamada de constante universal dos gases perfeitos, vou colocar aqui R, constante universal dos gases perfeitos. A gente vai reescrever essa expressãozinha dessa forma aqui, colocar em preto. Pressão vezes volume sobre a temperatura vai ser igual ao K, onde o K é o número de mols vezes uma constante, tá? NR, ou PV é igual a nRT, tá bom? Existem inúmeras frasezinhas engraçadas com isso daqui, mas não convém falar aqui agora, né? Essa aula está sendo gravada, confesso que fico um pouco acanhado de falar isso para vocês, né? Mas em sala de aula, a galerinha aí que tem aula comigo sabe, né, que eu gosto bastante de fazer umas comparações com umas certas frases, né, para decorar aí as equações, mas a pressão vezes volume é igual a nRT. N é o número de mols, R é a constante universal dos gases perfeitos,
e T é a constante, perdão, T é a temperatura absoluta. Tá? Isso, galera, é chamada de equação geral dos gases. Beleza? Tira um print aí dessa tela. Vamos dar continuidade. E aí, foi tudo isso aqui que eu mencionei, onde esse R, tá, no sistema internacional, vai ser dado como valor aproximadamente de 8,31. Tá? Quando a gente estiver trabalhando com as unidades do sistema internacional, a gente vai colocar o R, tá, o valor de 8,31 joules por mol Kelvin, uma unidade, tá, muito usual, é ATM, litro por mol Kelvin, tá bom? Onde ATM representará a unidade de pressão, L de volume, né? Mol é a quantidade, a unidade de mols, perfeito? E K, a temperatura absoluta, e aí se eles estiverem, tá bom? Nessas unidades, a gente vai usar 0,082. A questão vai informar qual valor a ser usado, dependendo, tá, das unidades informadas aqui para pressão, volume, temperatura, número de mols, aí você usa 0,082 ou 8,31, lembrando sempre, muito importante, que temperatura, olha, Kelvin, Kelvin, tá? Qualquer um dos dois valores, a temperatura tem que ser em Kelvin, porque a gente não pode dividir, tá, por 0 Celsius, né? Lembre-se que a unidade de graus Celsius possui o valor zero. Pensa, a gente consegue dividir lá na matemática por zero? Não. Então, por isso que aqui, pega esse bizu, a gente não vai utilizar Celsius, tá bom? Porque vai utilizar o Kelvin, porque em Kelvin não tem zero, né? O zero absoluto é uma temperatura inatingível, segundo aqui a física clássica, né, galera? Perfeito? E aí, continuando, a gente chega nessa equação de Clapeyron, tá? PV igual a NRT, puta velha, não rejeita tarado, e aí, enfim, uma das frasezinhas engraçadas, né, seria essa, tá? Dúvidas até agora? Não, né? Tranquilo. E continuando, a gente vai pegar, então, um certo gás, assim como eu fiz nessa expressãozinha, né, retornando, olha, a gente tinha aqui um gás que estava com uma certa pressão inicial, né? Ele estava aqui utilizando, né, um certo volume do cilindro, que é esse todo aqui, ele estava a uma certa temperatura, né? E se a gente colocar, e ele tinha uma certa quantidade de moléculas aqui. Se eu começar a colocar mais moléculas, né, então eu estou aumentando o número de mols, tá, desse recipiente, ó, estou aumentando o número de mols aqui desse recipiente, né? Então já mudei, já fiz uma transformação chamada de transformação gasosa. Eu posso mudar a temperatura, beleza? E eu posso, galera, diminuir, tá, o volume. Tá bom? A gente verifica que ao realizar, a gente pode fazer qualquer mudança, tá, nessas funções dos gases. E essas funções, pressão, volume e temperatura, são chamadas de funções de estado da matéria. Tá? Lembre-se disso, funções de estado da matéria, pressão, volume e temperatura. E aqui a gente acabou de realizar uma transformação gasosa. A gente vai estudar agora essas transformações gasosas, só que a gente vai mudar apenas, tá, nessas transformações a pressão dele. Vejam que eu estou mudando aqui a pressão do gás, tá? O volume, né, mudei a pressão, né, diminui o volume, então mudei pressão, volume, e eu posso também mudar a temperatura. Todas as vezes que a gente mudar, tá, uma dessas funções de estados, a gente vai realizar uma transformação gasosa, beleza? E essas transformações, o que a gente precisa se atentar é que se a gente não mudar o número de mols, né, o que a gente tinha antes, então a constante que a gente tinha antes, né, lembrando que o K é o NR, né, K é igual ao NR, vai ser igual ao K que a gente vai ter depois. Porque eu vou mudar apenas, galera, lembrando, né, piroca, opa, velha, não, rejeita, tarada, né, PV igual a NRT, se eu mantiver o NR constante, né, NR vai ser PV sobre T, tudo que eu vou ter antes, né, que é o K, vai ser igual ao que eu vou ter depois, certo? Entenderam isso? E aí, então, ó, a pressão vezes volume sobre a temperatura que a gente vai ter antes da transformação vai ser igual a pressão vezes volume sobre temperatura depois. E aí a gente chega na expressãozinha, né? Pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, Povotor, né? Como os professores também comentam, vai ser igual a pressão final, volume final, temperatura final. PVT, Povotor, também brincando aí com essa expressãozinha. Certo, turma? Então, o exercício vai nos fornecer a pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial e vai
né, fornecer a pressão final, volume final, e vai pedir, por exemplo, a temperatura final. A gente vai usar essas expressõezinhas aqui. A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Ele vai dar 5, qualquer uma das 5, e vai pedir a sexta. Beleza? Essa expressãozinha aqui é importante a gente saber. Para pedir para votar, isso daqui é uma transformação gasosa. Tira um print aí. Legal? Voltando aqui, ó. Essa transformação, ela pode ser dada, tá, também mantendo uma dessas funções de estado constante. A gente pode manter a pressão constante, tá? Se a pressão for constante, a pressão inicial ficará sendo igual à pressão final, né? E aí, essa expressão, essa transformação, ela passa a ser chamada de transformação isobárica, tá? Isobárica, iso quer dizer igual, bárica quer dizer de pressão, né? Aí a gente vai ter que a pressão inicial, o volume inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual a PVT, de onde, se esse cara, P0 é igual ao P, a gente pode tirar esses dois dessa expressão, e a gente vai ter a volume inicial, perdão, ali velocidade, né? Sobre a temperatura inicial, igual a volume sobre a temperatura final. E aí, essa é a expressão, tá, utilizada para a transformação isobárica. Então preste atenção nisso, o carinha vai falar, tem-se um gás em determinada transformação isobárica. Falou isobárica, tudo que ele falar de pressão, você não vai usar na equação matemática. Tá? Você vai usar essa expressãozinha aqui, e essa expressão ela recebe um nome de uma lei, tá? Não precisa decorar o nome da lei dela, beleza? Mas aí a gente vai ter aqui ó, a transformação isobárica, o volume inicial sobre a temperatura inicial vai ser igual ao volume final sobre a temperatura final. Perfeito? A gente vai ter as outras transformações também. A transformação chamada de isotérmica. Isotérmica é a transformação onde a temperatura é constante, tá? Se a temperatura é constante, né, a temperatura dessa expressãozinha aqui, ó, daqui vai embora, né? T1 igual a T2. E aí a gente vai ter pum-vum igual a pós-voz, tá vendo? Pum-vum igual a pós-voz. Show? Se, por exemplo, a gente tiver uma transformação onde o recipiente se mantém com volume constante, tá? Aí quando isso acontecer, o volume for constante, a transformação ela passa a ser chamada de transformação isocórica, ela pode ser chamada também de isovolumétrica ou de isométrica, tá? Então, quando o volume for constante, a gente vai ter 3 nomes, tá, para representar essa transformação. É a isocórica, isovolumétrica ou a isométrica, tá? Então, dessa expressãozinha aqui geral dos gases, né, pum vum tum igual a pós vezes 2, tá? O volume daqui vai embora com o volume daqui, certo? Porque eles são iguais. E aí, pum tum igual a pós 2. Perfeito, turminha? Interessante isso daí, né? Lembre-se que todas elas vão partir da expressão geral dos gases, tá? E aí a gente tem a lei de Boyle-Mariotti, Charles Gay-Lussac, enfim, são essas daqui, lei de Moore também. Não precisa decorar os nomes não, tá? Podem ter certeza. Dúvidas até agora? Tranquilo, né? Vamos exercitar um pouquinho? Tentar resolver junto esse exercíciozinho aí, olhem aí. O pneu de um automóvel foi regulado de forma a manter uma pressão interna de 21 libras-força por polegada quadrada, a uma temperatura de 14 graus Celsius, durante o movimento do automóvel. No entanto, a temperatura do pneu elevou-se a 55 graus Celsius. Determine a pressão interna correspondente em libra por polegada quadrada, desprezando a variação do volume do pneu. Turminha, a gente vê no texto aí que praticamente não houve variação de volume. Logo, a gente vai trabalhar, tá, com uma transformação isocórica. O texto nos informou isso. Tá? E a gente tinha, né, a temperatura inicial de 14, passou para a temperatura final de 55, eu tinha uma pressão de 21, quero saber a nova pressão, certo? Só que essas temperaturas elas estão em graus Celsius. Eu mencionei que a gente iria precisar passar para Kelvin, tá? Sempre vamos precisar passar para
Kelvin, tá? A transformação isocórica, isovolumétrica ou isométrica possui essa expressãozinha aí, né? A gente vê que na transformação geral dos gases não vai possuir a unidade, né, de volume, nenhum dos dois lados, tá? E é só a gente substituir, tá, os valores informados, passando ali a temperatura de 14 graus Celsius para Kelvin, é só a gente somar 273, certo? Então, 14 mais 273 vai para 287, né? E os 55 graus Celsius mais 273 vai para 328 Kelvin. E aí, substituindo, né, pressão sobre a temperatura, deixa eu tirar aqui, ó, pressão aqui sobre a temperatura, pressão inicial, temperatura inicial, vai ser igual à pressão final que eu quero saber sobre a temperatura final de 328. Acabou a física, partindo para a matemática, a gente acha 24 libras por polegada quadrada, certo? Chamado PSI, Per Square Inch, né? Também usado aí em alguns equipamentos aí. Show, turma? Tranquilo, né? Continuando, vamos tentar resolver essa daí. O gás de um dos pneus de um jato comercial em voo encontra-se a temperatura de menos 33 graus Celsius. Imediatamente após o pouso, a temperatura do gás encontra-se a 87 graus Celsius. Aí na letra A, transforma esses dois valores de temperatura para a escala absoluta. Galerinha, como é que a gente vai fazer isso? Deem pausem aí nesse vídeo agora para vocês tentarem resolver. Foi retornando? Vamos lá. Na primeira, deixa eu tirar aqui, ele pede, transforma esses dois valores de temperatura para a escala absoluta. E aí, então, cadê o nosso quadro branco? Aqui. Está aqui do lado aqui, ó. Vamos lá. Na letra A, eu tenho a temperatura inicial, né, de menos 33 graus Celsius, e ela é o equivalente, turma, a menos 33 mais 273, que vai ser igual a Kelvin, isso dá 240, né, Kelvin. Beleza? E a temperatura final, ela equivale, né, a 87 graus Celsius, e 87 graus Celsius é 87 mais 273, que isso vai dar 7 com 3, 10, né, 0 vai 1, 8, 9 com 17, 15, né, dá 350, é isso? Deixa eu ver, 87 mais 2, 7, 3, isso dá 360, né? Aqui dá 15 com 1 que foi 6, beleza. Errei aqui, professor burro, né? Professor difícil, sabe fazer conta direito às vezes, né? Vamos lá, 360 Kelvin. Então essas são, tá, as temperaturas iniciais e finais, tá, desse experimento. Essa é a alternativa da letra A. Isso caiu em um concurso, molezinha, né, galera? Mamão com açúcar. Vamos lá para B? Supondo que se trate de um gás ideal e que o volume do pneu não varia, então olha só, o volume não varia, galera. Se o volume não varia, essa transformação é o quê? Isocórica, né? Ou, vou escrever aqui que ainda não escrevi, isovolumétrica. Ou isométrica, né? Isocórica, isovolumétrica ou isométrica, tá? O volume, ele é constante. Perfeito, galera? Calcule a razão entre as pressões inicial e final do processo. Beleza, tira um print aí da letra A. Show? Vamos para B aqui. A gente sabe que a expressão geral dos gases, ela é dada, né, por PVT inicial, né, PVT, igual a Pavotó. Se é isocórica, esse carinha vai embora com esse, a gente vai ter P0 sobre T0 igual a pressão sobre temperatura, tranquilo? E ele quer a razão entre as pressões iniciais, né, inicial, perdão, e final.
Então, ele quer a razão, na letra B, qual é o valor da pressão inicial dividido pela pressão final, quanto que isso vale. Turminha, dessa expressão, né, ó, passa o P para o lugar do T0. Né, troca esses dois carinhas aqui de lugar. Ó. A gente vai ter que P0 sobre P vai ser igual a T0 sobre T. Show? E T0, né, a temperatura inicial, a gente já descobriu aqui. Temperatura inicial, ó, 240. Temperatura final, 360. Então, vou pegar 240 dividido por 360. 240 dividido por 360. Isso dá 24 por 36, né? 24 por 36 é 12 por 18, né? 12 por 18 é 4 sextos, 4 sextos é 2 terços, 2 terços é 0,086, né? Vamos ver aqui, 240 dividido por 360, 0,66, na verdade, 0,66. Não 0,86, né? Falei 0,66, né? 2 terços. 0,66 aproximadamente a razão, tá? Das pressões inicial e final desse nosso exercíciozinho. Legal, galera? Tá aqui assim, tira um print aí, ó. Isso aqui sumiu, o que aconteceu aqui? O que eu fiz para que esse T0 surgiu aqui, que eu não sei aqui, agora sim. Foi. Beleza? Continuando, vamos lá. Vida que segue. Acho que tem mais um, galera. Olha aí, mais um. Para resolver juntos. Um gás perfeito sofre as transformações indicadas no gráfico, pressão e volume, no qual o trecho BC é uma hipérbole. Ah, BC é uma hipérbole. Gráfico cai bastante, tá? Nas questõezinhas militares. Em relação às temperaturas dos estados A, B, C, D, é correto afirmar... Turma, olha só. Esse gás, né, ele estava ali, ó, precisa tirar daqui, ó. Já tem a alternativa, mas eu quero que vocês vejam isso daqui, ó. Ele estava inicialmente, tá, em A e foi para B. Tá? Quando ele vai de A para B, olha a seta, né? A seta está dizendo que ele fez esse trajeto aqui, tá bom? Esse gráfico é um gráfico da pressão por volume. Vou explicar a matéria através desse gráficozinho aqui, tá? Quando o gás vai de A para B, a gente verifica ó, que ele tinha inicialmente no ponto A um certo volume, né? Ó, esse gráfico ele tem aqui um certo volume em A e possui aqui uma certa pressão, tá vendo? Então esse pontozinho aqui, ele tem um certo volume e possui uma certa pressão. Então ele tem uma pressão inicial e um volume inicial. Quando ele vai para B, a gente verifica que ele possui um novo volume, tá? Mas em comparação, a pressão é a mesma. Então, quando o gás vai de A para B, ele sofre uma transformação isobárica, tá bom? Porque a pressão dele continua, né? Ficou constante. Então, a pressão em A é igual à pressão em B. Interessante isso, tá bom? Então, aqui a gente vai ter uma transformação isobárica, tá? Mudando o volume, tá? E a temperatura, tá? A gente sempre nessas transformações, turma, a gente sempre vai conseguir manter constante apenas uma, tá, equação de estado. As outras duas sempre vão se modificar, sempre vão variar, tá? Então, se eu mantiver a pressão constante, volume e temperatura muda. Se eu mantiver volume constante, pressão e temperatura muda. Se eu tiver temperatura constante, pressão e volume muda. Tá? Eu não vou conseguir realizar uma transformação com duas funções de estado constantes. Tá? Tipo assim, eu consigo levar o gás de A para B com a pressão e temperatura constante, mudando apenas o volume. Eu não vou conseguir fazer isso. Tá? E aí, depois, ó, o gás chegou em B, ele foi para C. Tá? Quando ele foi para C, ele realizou essa transformação através desse gráfico, que ele está dizendo que é uma hipérbole. Tá? A gente verifica que em B o gás tem um volume, tem uma pressão. Em C ele tem um volume e uma outra pressão, beleza? Se ele perguntar algo aqui de B para C, a gente vai realizar a equação geral dos gases, né? Pressão, volume sobre temperatura de B,
vai ser igual a pressão, volume sobre a temperatura de C, tá? E o que a gente analisa também, quando o gás vai de C para D, né, a pressão em C é uma, o volume em C está aqui. Em D, a pressão é esse ponto e o volume é esse ponto aqui, onde a gente verifica que o volume de C e D é o mesmo. Então, quando o gás vai de C para D, né, que seria certo, né, quando ele está descendo, essa transformação ela é isovolumétrica, isocórica, né, isométrica. Tá bom? Interessante a gente verificar isso daí, né? Quero aqui, beleza. E aí, então, voltando, qual dessas alternativas aí é a correta? A letra A, a temperatura de A é maior que a temperatura de B, que é maior que a de C, que é maior que é menor, que é maior que a de D. Na letra B, a temperatura de A é menor que a de B, que é menor que a de C, que é menor que a de D. Vamos analisando aqui o que vocês acham. Galera, dê uma lida aí. A gente até, quem reparou, quem lembra, já até apareceu o gabarito dessa, né? Mas qual seria? Aqui o play. Essa hipérbole eu não mencionei, tá? Mas todas as vezes que a gente tiver essa hipérbole, a gente vai estar numa transformação isotérmica, tá? Aí é o bizu para resolver essa questão. Se é isotérmica de B para C, uma chamada isoterma de Andrews, tá? A temperatura em B é igual à temperatura em C. Tá? Acabei esquecendo de comentar sobre isso aí, perdão, na hora ali da explicação, né? Passou batido, mas estou falando agora. Quando a gente tiver essa curva, essa hipérbole ali de B para C, tá? Que é o caso, a gente vai ter uma transformação isotérmica. Então, quando a gente vai de A para B, a gente tem isobárica, de B para C, isotérmica, e de C para D, isovolumétrica. Tá? Então, a temperatura de B e C, elas são iguais. Aí a gente já começa a ver a questão qual é que possui isso, né? E depois já tem um feeling para resolver, né? Quanto mais afastado dos eixos, maior será a temperatura representada pela isotérmica. Né? E com isso, então, a temperatura de B é maior que a de A, né? E a de C é maior que a de D, porque elas estão mais afastadas, né, galera? Porque a temperatura é a multiplicação da pressão sobre o volume, né? Vamos aqui para o gráfico, ó. Pro quadro, quer dizer. A expressão não é PV sobre T igual a uma constante? Igual a uma constante? Então, se eu pegar pressão vezes volume, isso vai ser a constante K vezes a temperatura. Né? Se esse cara aqui se mantém constante, tá? A maior temperatura, né, vai ser quando a gente tiver o quê? O maior resultado dessa multiplicação. Certo? Esse cara é constante. Então, a maior temperatura vai ser achada, né, quando a gente tiver a multiplicação pressão por volume, um número maior. E aí, desse gráfico, né, esse carinha tem uma pressão e um volume pequeno. Esse cara tem a mesma pressão, mas em compensação o volume é maior. Se o volume é maior, a multiplicação volume por pressão de B é maior do que volume por pressão de A. Então a temperatura do B é maior. E o mesmo pensamento acontece ali em C e D. Legal, galera? Interessante, né? E aí a gente chega no resultado que é o da letra C. Show? Mais umzinho aí, tentem resolver esse daí, ó. Com base no gráfico a seguir, que representa uma transformação isovolumétrica. Então, isovolumétrica, volume constante. No gás ideal, podemos afirmar que no estado B, a temperatura vale quanto? Então, quero saber o valor dessa temperatura aqui. Show? Aí a gente tem um gráfico da pressão por temperatura, tá? A temperatura está em graus Celsius, o volume é constante. Uma típica questãozinha aí de concurso militar, essa daí. Eu consigo botar aqui, ó. A gente vai precisar só do gráfico, na verdade, né, galera? Então, você vai precisar do gráfico dessa para resolver? Vamos fazer aqui. Vamos lá, olha só. Enquanto vocês estão tentando resolver aí, né?
mais ou menos, né? Fazendo aqui rapidão. Pressão, temperatura. A gente tem aqui 20, né? Então, a temperatura inicial do A, no ponto A, na verdade, né? Que é simplesmente só a temperatura inicial. Temperatura inicial é igual a 20 graus Celsius. A pressão inicial equivale a 2 newton por metro quadrado, né? E aí, a pressão final vale 4 newton por metro quadrado. Quero saber o valor da temperatura final. Perfeito? Como o volume é constante, o volume inicial é igual ao volume final. Beleza? Se isso acontece, é porque pressão sobre temperatura vai ser igual a pressão sobre a temperatura, só que final. O volume não tem, porque o volume é igual, certo? Só que essa temperatura a gente vai precisar, galera, passar para Kelvin, né? E passando para Kelvin, a gente soma 273, né? Então, vou somar 273, dá 293 Kelvin, o valor a ser trabalhado aqui. E aí, vamos lá, 2 que divide 293 vai ser igual a pressão 4, né? Sobre a temperatura solicitada. E aí, essa temperatura, ela vai ser 4 vezes 293, que divide 2. E essa temperatura, né, vai ser igual a... Antes de você realizar essa multiplicação do 293 por 4, divide aqui, né? Que aqui vai dar 2. Aí você só pega o 293 e multiplica por 2, né? Mais fácil. E aí 293 multiplicado por 2 dá 2 vezes 3, 6, né? 2 vezes 9 é 18, então 8 vai 1, 2 vezes 2, 4, quanto foi 5? 586 Kelvin. E aí a gente verifica se nas equações está lá esse valor em Kelvin. Pode ser que esteja em Celsius. Vamos ver? Ah, não, tá sim já. Kelvin 286 é Kelvin. Beleza? Molezinha, né, galera? Mamão com açúcar. Tirei um print da resolução, olha que legal. Perfeito? Uma bagunça, né? É difícil de escrever aqui nessa mesa de digitalizadora, né? Mas estamos tentando. Vamos lá. Continuando. Mais um para a gente resolver juntos. Olha aí. Um cilindro de 2 litros é dividido em duas partes por uma parede móvel fina, conforme o esquema a seguir. Tá aqui. O lado esquerdo do cilindro contém 1 mol de um gás ideal. Tá? O outro lado contém 2 mols do mesmo gás. Beleza. Questãozinha da AFA essa daí, tá? Carimento da Força Aérea, bem típica. O conjunto está a temperatura de 300 Kelvin. Beleza. Adote o R 0,080 atm litro por mol Kelvin. Qual será o volume do lado esquerdo quando a parede móvel estiver equilibrada? Beleza, então a gente tem 1 mol aqui, 2 aqui, né? Vou soltar, tá? Eu quero saber qual vai ser o volume do lado esquerdo quando essa parede móvel estiver equilibrada. Equilibrada porque ela, pode fazer isso. Na letra B, qual é a pressão dos dois lados nessa situação de equilíbrio? Beleza, leram o problema? Vamos tentar resolver junto. Olha aqui. E aí, pressão vai ser jogada para um lado, pressão para o outro aqui, né? Até que elas vão se equalizar, se equilibrar. Perfeito? E quando isso acontece, a pressão final de um lado vai ser igual à pressão final do outro, né? Só que a pressão, turma, é o quê? É nRT sobre o volume, né? Então, nRT sobre o volume 1 vai ser igual a nRT sobre o volume 2, né? Só que o número de mols é diferente, por isso que está ali N1 e N2. Show? A temperatura é a mesma nas duas partes. Então, a gente pode simplificar. Temperatura, né? Sendo a mesma, vai embora. A gente chega, o R é o mesmo, a constante universal de gases perfeitos, 0,080 que ele mandou utilizar, ele vai embora também em ambos os lados, a gente vai ter isso daí. N1 sobre V1 é igual a N2 sobre V2. Né? Onde o N é o número de mols equivale a 1 sobre o volume, é igual a 2 do número de mols do outro lado sobre o volume, a gente tem isso daí. V2 igual a 2 vezes V1. Beleza. Deixa eu tirar essa minha cara daqui que está atrapalhando. Aqui. Vamos lá. Agora sim. A gente parou. Acorda aí, não dorme não, galera. Vamos lá, tá acabando.
Olha, a aprovação é de vocês. Então, lembre-se que o volume total do gás é 2 litros. Tá? Então, podemos afirmar que V1 mais V2 é igual a 2. Tá bom? Logo, se a gente substituir agora V1 mais V2 igual a 2 nessa expressão, que a gente acabou de achar ali que V2 é 2 vezes V1, tá? A gente vai ter V1 mais V2 igual a 2. Ó. Então, V1 é igual a V2, só que o V2 vale 2 vezes V1. Tá? Não se confunda, a gente chega no volume do 1 dado por 2/3 de litros. Beleza? E aí, se a gente utilizar a equação de Clapeyron, a gente vai ter o quê? Pressão inicial, nRT sobre o volume inicial. Como a gente já sabe que a pressão é a mesma dos dois lados, a gente vai substituir os valores e a gente calcula a pressão, né? Que vai ser o número de mols N, o R, 0,080, temperatura 300 Kelvin, que ele deu lá, né? Dividido pelo volume que a gente acabou de achar de 2/3. E aí, partindo aí para matemática, a gente vai achar 36. Beleza? E qual é a unidade de medida disso daí? Vamos lá, a unidade da constante universal foi o ATM litro por mol Kelvin. Né? Então, qual é a pressão que está ali? ATM, então já vai ser ATM. Tá? A gente pode achar através dessa expressãozinha aí também, né? O mol. Né? O N aqui, o N é mol, né? Então 1 mol, que multiplica o R, ATM litro por mol Kelvin, vezes a temperatura, que é o Kelvin, que divide o volume, que é o litro. E aí, parte para a matemática, corta mol com mol, Kelvin com Kelvin, ATM e o litro vai embora com o litro, e a gente sobra o ATM, tá? Como resultado aí dessa equaçãozinha aí, dessa expressão. Bem legal, né, galera? Tentem aí depois resolvendo, pausando o vídeo, tá? Vocês conseguem refazer essa questão, uma questãozinha bem legal, né, para vocês. Tranquilo, aí a gente entra aqui na parte da termodinâmica, vou pausar aqui, e vocês tomarem uma água, tá? Tentem refazer esses exercícios, depois a gente retorna aí, continuando essa matéria. Beleza, turma? É isso daí, grande abraço e valeu, né?